Bom, gente, eu vou falar aqui de pitaia, né? Então, pitaia, alguns vídeos que eu já tenho feito, assim, em determinados assuntos, o pessoal sempre me pergunta, às vezes, como desenvolver muda, como é que faz, alguns cuidados, né? Então, nessa linha de desenvolver a muda, plantar e alguns cuidados até a produção ou durante a produção, algumas coisas essenciais. Lógico, né? Você não consegue fechar 100% do assunto, né? Então, de vez em quando a pessoa tem alguma coisa que, alguma curiosidade, alguma dúvida que entrou, que não explanei, aí me pergunta a parte que eu respondo, né? É porque você não consegue fechar 100% do assunto, até porque o vídeo acaba ficando meio enjoativo, muito longo, né? Então, vamos lá. Então, a escolha do galho, né? Os galhos da pitaia, isso aqui tem um nome certo, chama cladódios. Cladódios é o nome correto, né? Isso aqui é um nome correto demais, né? Difícil de até de lembrar, pronunciar. Então eu falo galho para facilitar. Então, da agora em diante eu vou falar tudo como galho, mas o nome correto é cladódios. Então, tem os galhos. Ó, esse, por exemplo, né, tô mostrando o tronco, que é mais assim, extremo nessas condições. Pode ver que já é totalmente velho, né? Então, às vezes em cima eu faço as podas, né? Pode ver que tem bastante marca de poda. Então não tem os galhos totalmente velhos. Mas esse totalmente velho, se você plantar, ela pega. Mas eu, por exemplo, não faço essa escolha. Nem os novinhos. Tá vendo esse que está mais clarinho, que é bem novinho, né? A ver se tira a ponteira. Se plantar, também pega, porque eles são assim bastante rústicos. Mas assim, o ideal para se fazer a muda é esses galhos assim intermediários. Não é novinho nem velho, né? Esses cladotes, né? Então, isso aqui seria assim o ideal para fazer a muda. Aqui, ó. Agora, a gente corta aqui, tá vendo? Bem aqui nessa saída do galho, né? E a gente coloca na terra, dentro da terra, algo em torno de 10 centímetros aprofundado aqui, 10 a 15 no máximo, 10 a 15, tá bom? É o suficiente. E ela, como é uma planta assim bastante rústica, né? Que é da família do cacto, a não ser que você tenha uma condição de clima, solo muito extremo, né? Seco demais, empedrado, muito quente. Mas se não for isso, não precisa desenvolver muda em vasilha separada. Precisa desenvolver a muda em vasilha separada, né? Porque tem muitas mudas de outras culturas também que sempre é bom desenvolver, enraizar primeiro. Nesse caso não. Como ela é bastante rústica, resistente, tem uma boa brotação, pode colocar assim, numa situação normal. Pode colocar no solo direto, aprofunda aqui 10, 15 centímetros, que ele vai enraizar, né? Agora, outra coisa também que às vezes o pessoal não sabe, ganha muda, mas não viu a plantação de pitaia, nunca viu, né? Só vê o fruto, que é bonito. Toda a pitaia precisa de tutoramento, precisa de apoio, né? Eu vou mostrar aqui. Essa minha variedade é aquela variedade que é vermelha por fora, né? Não chega a ser totalmente vermelha, mas a gente chama de vermelha. Meio rosado mais forte, né? Pink mais forte. E por dentro é branco, essa variedade minha. Mas independente da variedade, os cuidados são iguais. Aqui, por exemplo, eu aproveitei uma estaca morão, né? Não é bem morão, estaca de tela alambrada, que eu tinha aqui sobrando. Então você tem que colocar no solo, né, no chão. A muda você planta rente e ela precisa do apoio, porque senão ela tomba, né? E conforme ela vai subindo, ela vai soltando raiz e vai abraçando, tá vendo? Tudo isso aqui é a raiz de pitaia, ó. Então ela vai firmando, mas obrigatoriamente tem que ter um tutoramento, tem que ter um apoio, né? Agora, quando vai colocar o apoio, são pequenos detalhes. Às vezes a pessoa coloca uma madeira fraca, madeira que apodrece rápido, quero dizer, passa 2 anos, tá podre. Aí tem toda a estrutura que já enraizou e vai dar problema. Então, sempre que quando coloca esse apoio, eu aconselho colocar assim, se não for de cimento, madeira bem resistente ou madeira tratada, para que dure 10 anos pelo menos, né? Porque ela, plantado, com cuidados médios, né? Não dá para a gente falar com clareza que o Brasil é grande, assim, depende do solo, do clima, trato que a pessoa vai fazer. Mas a produção dela, na média, dá você cuidando de uma muda, com a podinha, deixando poucos galhos, coisas parecidas, antecipe. Se você deixar mais largado, atrase. Mas na média, entre ela plantar, desenvolver, soltar os galhos que vai produzir, é mais ou menos, né, a grande maioria, tá de 2 a 3 anos para começar a soltar os primeiros frutos. Tá? Então, esse é o período do início da produção. Depois ela produz eternamente. Que eu saiba, pela minha experiência também,
não tem caso assim que falar que ela encerrou a produção. Ela produz assim durante muito tempo. Nem sei se tem essa informação. A adubação, uma coisa assim, né, importante. Embora que seja cacto, é bom cuidar como fosse uma frutífera normal, né? Então, uma vez por ano eu faço uma calagem, né, que é a correção da acidez do solo. É um pouco no bom senso e na experiência. Mais uma vez eu falo isso porque eu não faço análise de solo, né? A maioria das pessoas não, que planta assim pequena quantidade. Se é comercialmente, obrigatoriamente tem que fazer. Mas assim, para quem planta porque mantém a mente ativa para isso, né, a experiência que já teve, ou quer ter a experiência, muitas vezes tem que usar o bom senso das características do solo, da região. Às vezes um agricultor que planta próximo, ele tem essa informação mais precisa. Um solo que nunca foi trabalhado, tem a tendência de ser mais acidez, o que se vem trabalhando ou já foi trabalhado, está mais corrigido. Então tem essas particularidades. Então corrige a acidez, se precisar, não é uma coisa tão rigorosa, que ela é bem rústica. Eu, por exemplo, eu faço o meu trato. Uma vez por ano, eu coloco uma adubação orgânica, esterco de galinha, né? Tanto para a planta, tanto para a terra, que a esterco de galinha, ela dá uma regenerada na terra também. E quando chega, não no período que ela está crescendo, até atingir os 2, 3 anos, né? Mas no período que ela está, digamos, na produção, eu coloco adubo químico, um pouquinho antes da floração, no desenvolvimento do fruto, que isso ajuda bastante. Principalmente quando vai soltar a floração, é bom um pouquinho de adubo químico para dar essa fortalecida. Adubo químico, basicamente, existe várias formulações, né, mas o que se encontra muito no mercado é o 10, 10, 10 e 4, 14, 8. Então, é o que você mais encontra com facilidade, né? Então, dentro dessa possibilidade, 10, 10, 10 significa que tem 10% de nitrogênio, 10 de fósforo, 10 de potássio. Quando a planta ainda está em fase de crescimento, né, digamos 4 vezes ao ano, não, até menos, umas 3 vezes por ano, eu coloco uma pequena quantidade de adubo 10, 10, 10, né, 3, quando está crescendo. Depois que cresceu, estabeleceu, já definiu o formato, definiu os galhos que vai produzir, eu começo a adubar com 4, 14, 8. Mas também nessa proporção. Não adianta jogar com antecedência, né? Então, você sabe que o período de floração, vamos supor que seja início de dezembro, quando for mais ou menos a partir de meados de novembro, você entra com uma quantidade de 4, 14, 8. Né? E espera sair a floração. Saiu a floração, né? Pode ser que você espere 30 dias, espere 40 dias, alguma coisa desse tipo. Começou a sair a floração, eu coloco mais uma dosagem, né? Então, isso aí é suficiente para ela sair a floração, frutificar, porque do momento que sai a floração até a frutificação, é na casa mais ou menos de 30 a 35 dias para o fruto ficar pronto. Ele desenvolve rápido. Uma coisa que na pitaia, se a pessoa plantou e largou, você vai ter sim problema de excesso de galho. Então, a poda dela tem que ser muito constante, né? Então, por exemplo, nesses tronco principal, todos esses carocinhos que tem aqui, ó, esses carocinhos, são brotações que eu tive que tirar, porque se você deixa, forma um galho, né? Então, aqui, né, no tronco principal, até chegar na galhada principal, a parte que vai produzir, não é interessante nenhum sair novos galhos. Outra coisa, né? Tem que ter um pouco de bom senso, mas assim, conforme os galhos vai se formando, vai chegar um determinado período que se você deixar, acaba tendo excesso de galho, né? Então, definiu mais ou menos a quantidade de galho que você quer que produza, você limita a quantidade de galho. Então, por exemplo, esse aqui é uma planta relativamente nova, se não me engano está indo para 2 anos agora, ela vai produzir agora. Aí, tá essa quantidade de galho assim no visual, só para vocês terem uma ideia, está aqui, está bem abertinho, está bem distribuído. Então assim tá bom. Tudo que nasce à parte, assim no meio, sai um monte de brotinho ali, dá até enxergar mais brotinho, aquilo tem que tirar. E se deixar, ele toma conta de galho. Não, você tem que deixar os galhos que se já definiu para produzir somente. Outro detalhe é isso aqui. Fora o que brota por ali no tronco, né, que você tem que ficar tirando constantemente, essa que já defini como um galho produtivo, que está aqui, ó, né, que já está num tamanho bom, comprimento bom, ela começa a soltar brotação aqui no bico. Então, se você deixar, ela sai um broto aqui, mais feio, que a maior parte da energia já está aqui. Aí, se deixar, sai outro broto. Então, a energia da planta, ao invés de ela
pensar em soltar flor, ela está indo para novos galhos. Então o que que a gente faz? A gente corta esse biquinho aqui, ó. Tá vendo? Então, isso eu acabei de fazer, ó. Cortei o biquinho. Então, quando você corta o biquinho, ela para de crescer para frente. Agora, isso não impede que saia outros galhos pequenos por aqui, né? Então, você tem que pegar e tirar, se for pequeno. Agora, se for maiorzinho, ela tem espinho, tem que tomar cuidado. Tem que chegar com uma tesoura de poda e cortar. Ou tesourinha fina mesmo, enquanto a tesourinha normal, enquanto os brotinhos estão pequenos, ela corta tudo. Depois que ela fica engrossada aqui no centro, essa fibra maior, ela cresce, né? Seria a espinha dorsal dela, aí tem que ser uma tesoura de poda. Outra coisa que mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer, se você tem um pé de pitaia, tem um ou mais, né? É a questão de galho que vai aumentando, conforme vai produzindo, vira 1 ano, 2 anos, né? Então, aqui dá para ver marca de vários galhos que eu cortei, né? Então, outro dia, eu tô com algumas plantas aqui, eu fiz uma poda radical, eu tirei todos os galhos velhos. Agora, se fosse um plantio comercial, não é interessante você fazer isso tudo de uma vez, porque cai a produção nesse primeiro ano, né? Então, é bom fazendo parcialmente ou um pequeno lote, 10% da quantidade de planta, alguma coisa desse tipo, ou 20%, ou dependendo, 30%, né? Mas assim, aí é de critério de cada um. Mas eu fiz uma poda radical, porque os galhos vão ficando velhos, né? E vai aumentando. Esse produziu, outro não, aí outro você vai definir próximo ano, outro. Chega um ponto, tem gente que não faz essa manutenção, vira assim um bolo de galho. Então vai aumentando a estrutura, se a estrutura não for forte, ela não aguenta o peso, né? Então, mais cedo ou mais tarde, talvez tem que fazer uma poda mais radical para diminuir, voltar assim para, não digo estaca zero, mas voltar no início, né? Então tem essa manutenção que mais cedo ou mais tarde tem que ser feita. Aqui, por exemplo, estou mostrando, ó, tá vendo? Vai soltando os galhos. Se deixar, toma conta. Aqui, ó. A questão da quantas vezes ela produz, mais ou menos, na primavera, se você já fez uma poda antecipada ou não fez a poda, só definiu os galhos que vai produzir, então ela não tem que gastar energia com novos galhos, né? Então, nesse caso, no início da primavera ou mais no final da primavera, começa a já soltar a primeira floração. Quando acontece essa situação, às vezes ela produz 3 vezes, até mês de março, abril ainda está produzindo. Lógico que sempre tem uma safra principal e os outros vai repicando, dá uma caidinha, no começo é menor, na segunda talvez é maior, então depende muito das circunstâncias que está sendo feito o manejo, né? Mas ela produz umas 3 vezes. Quando você faz umas podas radicais, né, que a planta, uma boa parte do período de chuva, período quente, ela está desenvolvendo, fortalecendo os galhos para poder soltar a floração, aí ela talvez ela produza menos, talvez solte assim uma frutificação. Então tem essas particularidades que tem que ser analisado. Por isso que eu falo, poda mais radical, um plantio comercial não pode ser feito de uma vez, senão vai prejudicar a produção. Então tem que ser feito parcialmente para fazer esse controle. Mais uma coisa, né? A questão assim da polinização tem uma particularidade. A pitaia, ela tem a floração noturna. Então quando chega assim, na hora que escurece, 7h30 da noite, 8h30 da noite, se ela tiver com o botão floral já pronto para abrir, né, já formado, ela vai abrir. Vai ficar a noite inteira aberta. E quando chega de manhã, na hora que o sol sai, algo em torno de 9 horas da manhã, na maior parte dos casos, ela começa a fechar, né? Então, como tem um período curto, onde os insetos que habitam durante o dia, né, tá ali circulando de manhãzinha, se por acaso não tiver uma incidência de abelha muito grande, polinizando, tem que fazer a polinização manual à noite, né? Então, à noite ou de manhãzinha, né, você tem que chegar e fazer a polinização manual, porque o espaço que a inseto está disponível a flor para polinizar é pouco. De manhã até 8h30, 9 horas já está fechando a flor, né? Então, tem que tomar esse cuidado na polinização. Então, se a pessoa mora numa área mais urbana ou está numa região que não tem muita abelha, tem que fazer a polinização manual. Bom, pelo menos nessa linha de raciocínio, acho que eu não esqueci mais nada. Outra coisa que o pessoal me pergunta muito, em vários tipos de frutífera, verdura, hortaliça, a questão de plantar no vaso. A pessoa vê se tem uma laje, tem um quintal, um corredor, né? Primeira coisa, tem que ter sol. Então, se é corredor, você tem que pegar no mínimo meio período, senão não vai estimular a soltar flor, né? No mínimo, tem que ser um pouquinho mais talvez, umas 6 horas de sol, 5, 6 horas pelo menos, né? Então, se está em cima da laje, resolve. A questão de plantar no vaso.
Só que vaso, né? O espaço é limitado, quando é muito quente, tem que regar mais vezes, embora que é um cacto, mas para produzir o fruto tem que ter mais água também, né? Porque o fruto necessita de muito água e o próprio caule, ela necessita de bastante água. Ela vai muitíssimo bem. Então, é uma das frutíferas que, se você colocando em vaso, né? No vaso, às vezes o pessoal pergunta também qual o tamanho. Quanto maior é melhor. Quanto menor tem mais possibilidade de ter dificuldade, né? Então, o maior sempre favorece, né? E ela produz muito bem. Pode colocar em vaso que ela vai muitíssimo bem, né? Então, tá mais ou menos isso aí. Espero que não tenha esquecido nada, né, nesse raciocínio.